pulo ali na convenção. Então, você vai estar na quarta lá? Eu digo, vou. E também na quinta. Aí, quando eu fui responder, o pastor João já olhou do outro lado. É na quinta. Então, manda quem pode. Mas foi muito bom o convite, me senti muito honrado. Não sei se para os senhores e senhoras, amados irmãos, mas o pastor Ataú é uma referência no Brasil. Então, ter o pastor como líder de vocês é um privilégio. Eu gostaria muito de congregar com ele. O Ribeiro não cresce com ele se não quiser. E Deus tem dado grande vitória ao campo de Iporá. E também é uma grande referência, como alguns dizem, celeiro de líderes, né? Que saiu daqui muitos pastores e muitos líderes. E eu fico feliz e honrado de dizer que o pastor Ataú e o campo de Iporá é meus amigos. Pastor Jean também, que nos recebeu com muito carinho. Deus os abençoe. Obrigado, fui muito tratado muito bem hoje. Né? O problema é que botaram muita comida, como na casa do irmão lá, como é o nome dele? Cadê eles? Faz aquela irmã cozinha demais, irmão. Meu Deus do céu. E ela saindo coisa do forno, e saindo coisa do forno de Jesus. Eu tenho que vencer esse gigante, mas está complicado. Mas Deus abençoe. Mas na hora minha filha vai louvar o Senhor no final, na hora da ministração, e já vamos ministrar a palavra, né? Se os senhores puderem ficar mais uma vez em pé, para lermos o texto sagrado. Tem algo de Deus ao meu coração. Livro de Ruth, capítulo de número 4. Eu sei que nós temos a tela, né? Mas eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Esse livro aí, muita gente pagou o preço de sangue para que o texto sagrado chegasse nas nossas mãos. E eu aconselho os irmãos a andarem com a sua Bíblia. É muito bom. Livro de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Livro de Ruth, capítulo 4, Velho Testamento, livro histórico de Ruth, capítulo de número 4, versículo de número 14 e 15. Nos diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será seu resgatador, e que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Versículo 15. E nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Levantará sobre a terra. A igreja, por gentileza, após a minha contagem, 1, 2, 3. Amém? Pode sentar, queridos, Deus os abençoe de uma forma toda especial. O profeta Jeremias, na interpretação que nós chamamos de psicologia do texto, tentando compreender a estrutura cognitiva e a emoção e o pensamento do escritor, Jeremias ele tem 3 experiências no seu livro. Ele tem a experiência pessoal da chamada, ele tem a experiência profética escatológica, de falar sobre coisas que vão acontecer sobre o Messias, e ele tem a experiência profética de um futuro imediato, daquilo que vai acontecer na sua geração e próximo à sua geração. E nessa terceira interpretação, ou terceira experiência do profeta, ele vive um dilema que acho que a maioria dos crentes em um processo de maturidade começa a viver,
que é compreender a vontade de Deus. Tem hora que nós sabemos da vontade, Deus revela a vontade, mas compreendermos a vontade é algo que só no final do processo, gostaria de sua atenção, vamos ter compreensão. Existe uma frase filosófica e até mesmo um pouco agressiva, que geralmente os homens maus utilizam isso, chamado fim justifica os meios. Destrua algo para que no final vocês vão entender. Mas o único que pode falar que o fim pode justificar o processo é Deus. Porque Ele é o único ser que está no começo, no meio e no fim. Ele está ontem, Ele está hoje e Ele já está amanhã, como Ele tem que trabalhar na nossa vida. O Salmo de número 62, versículo de número 11 e 12, diz o poeta: uma coisa eu vi Deus falar, e ouvi 2 vezes, que a Deus pertence o poder. Que a Deus pertence ao poder. E no versículo 2, uma tradução vai dizer: e a misericórdia está com ele, para dar a cada um a sua obra. Outra tradução vai dizer: a graça está em sua mão, para que a cada um ele recompense segundo o que ele plantou. Então eu entendo nesse pensamento introdutório, e eu percebo a presença do Senhor, que no meio dos dilemas desde 2020 até a atualidade, muitos de nós conhecemos a vontade, recebemos a vontade, mas a compreensão da vontade é algo desafiador. E não vamos ser demagogos. O agir de Deus, na minha mente limitada, é incompreensível. Nós aceitamos porque cremos, mas só chegamos à compreensão quando chegamos no fim. Para você entender minha compreensão do dilema de Jeremias, é porque Deus chega para Jeremias no capítulo de número 25 e vai dizer a ele: ei Jeremias, não adianta esse povo profetizar paz aqui em Jerusalém. O cativeiro está chegando, os muros vão cair, o templo vai cair, vai ter queimas, destruição, os mancebos vão chorar, as famílias vão chorar e vai chegar o cativeiro de 70 anos. Deus está anunciando que nada que o profeta fizesse, nada que as famílias clamassem, nada de qualquer tipo de autoridade ia evitar o processo do cativeiro. E a Escritura diz que o mesmo Deus que diz sobre a destruição no capítulo de número 25, é o mesmo Deus que vai dizer no capítulo de número 29, ei, vocês têm que orar pela paz da cidade para onde vocês vão, porque é eu, Senhor, que sei o pensamento que tenho sobre vós, não de mal, mas de paz. Então, na lógica natural, se a gente fosse trazer esse pensamento ao divã e fôssemos fazer um quadro clínico, poderíamos dizer que esse pensamento é bipolar. Como é que ele diz uma coisa aqui e diz outra aqui? Como é que pode ter destruição aqui e ter paz aqui? E interessante que o mesmo Deus que diz para Jeremias: Jeremias, essa terra vai ser queimada, gostaria de sua atenção, vai ser destruída. Aí Deus chega para Jeremias e diz: agora Jeremias, o teu primo Hananael vai vir a ti e vai te apresentar uma terra lá em Anatote, um quinhão de terra, e tu vai comprar ela por um alto preço. Mas na visão que o profeta tem, é a porta principal da marcha dos caldeus, e vai ser destruição. Como é que uma terra queimada, uma terra que vai ser invadida, uma terra que não pode ser produtiva, Deus diz: compra, e vai ser alto preço que tu vai pagar. Aí Jeremias recebe a vontade, os irmãos estão aqui, Jeremias recebe a revelação da vontade, Jeremias começa a viver o processo desta revelação, mas a compreensão, Deus se revela quem Ele quer, e é nesse processo que somos desafiados aos constantes recomeços, porque a vontade de Deus não é como eu quero, a vontade de Deus é no calendário dEle, no tempo dEle, da forma dEle e da maneira dEle. E entra assim um confronto, porque as pregações antropocentristas, ou as mensagens triunfalistas, os homens tentando interpretar Deus na lógica de Freud, os homens tentando interpretar Deus na lógica de Lacan, as teses da psicologia ou da psicanálise, não vão entrar no quadro conclusivo, porque Deus não está no divã, Deus não está aqui para explicar, Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de defesa, Ele é Deus. Se você vai adorar neste culto, ok, se não vai adorar, ok,
Mas quem continua no começo desse culto Deus, e que termina no final deste culto sendo Deus, é aquele que criou os céus e a terra. E quem necessita da graça, da bondade e da misericórdia, eu acredito que a mensagem é mais importante do que o seu celular. Eu acredito que a mensagem é mais importante do que você olhar para o lado. Deus está na casa. Quem necessita não é Deus. Quem necessita sou eu. E nesse processo, Deus chega para Jeremias e revela um mistério. Quando ele for comprar, for te apresentar, tu pega um rolo de papiro, escreve o valor que foi pago, escreve o endereço, escreve o valor, e depois fecha e sela com 7 selos. E quando tu selar, tu vai lembrar desse dia, que a terra que está queimada vai prosperar no futuro, vai ser terra grande e vai prosperar. Pastor, não estou entendendo o raciocínio. Vem comigo. Chega a Ruth, recebe o nome no livro, personagem de destaque, feminina em um mundo, ou uma mulher num mundo totalmente dominado pelos homens, moabita, estrangeira, e ela recebe uma herança sem merecimento, só porque ela fez uma confissão. Ela chega para Noemi e diz: o teu povo e o teu Deus, vamos, os irmãos estão entrando no culto, o teu povo e o teu, a partir dali, Ruth começa a viver aquilo que é ilógico, porque a vontade fisiológica, a vontade psicológica, a vontade cultural de Ruth era: estou nova, preciso de um casamento e preciso de uma herança. E a tradição da Mesopotâmia é, quando um homem morresse e não deixasse filho, a mãe e o pai do finado tinha que dar o seu irmão mais moço para a viúva, para que gerasse nele a herança futura. Mas Noemi está, eu estou sintetizando, em terra estranha, sem marido, sem os 2 filhos, sem herança, sem idade, sem capacidade de gerar outro filho. Ou seja, Noemi perde ontem, Noemi perdeu hoje, e Noemi não tinha como ter amanhã. Era alguém que não poderia ter nada. É uma terra queimada, é uma árvore cortada, é alguém que não tem possibilidade de sair alguma coisa. E Noemi tem consciência, porque ela chega para as noras e diz: olha, não tenho idade, parafraseando, não tenho herança de ontem, saí da terra dos meus pais. Perdi o meu marido, não tenho herança de hoje. E perdi os meus filhos, não tenho herança de amanhã. Eu não tenho nada possível, eu só tenho a impossibilidade. E órfão, claro, não a julgam. Ela tem novidade, ela tem a vida toda e ela está na terra dos seus parentes. Pastor, quem tem a ver com Jeremias? Você vai me entender. De repente, glória, órfão volta. E órfão representa quem? Aqueles que escolhem por aquilo que eu posso controlar, por aquilo que eu posso entender, por aquilo que eu posso administrar. Eu vou escolher por aquilo que é lógico. Precisamos decidir na pós-modernidade, e o Espírito Santo está convidando alguém. Ou a sua fé é lógica, ou a sua fé é impossível. Não entendi. A lógica, eu só faço e só vivo aquilo que eu entendo e aquilo que eu compreendo. Mas alguém vai dizer: quem compreendeu a mente do Senhor? Deus não precisa ser explicado. Deus, eu preciso é depender dele. Jó pode estar em todos os dilemas. E geralmente nós pregamos sobre o livro de Jó, que Jó é o centro. Mas no livro de Jó não é Jó que é o centro. No livro de Jó é Deus que é o centro. Então os amigos de Jó acusam Jó, a mulher de Jó desiste de Jó, e o próprio Jó sabota ele. E tudo era sobre o homem. Tudo era sobre o que Jó perdeu. Tudo era uma explicação sobre Jó, isso e aquilo, Jó, aquilo. Mas quando Deus vai falar, Deus não vai falar da dor de Jó, Deus não vai falar da perda de Jó, Deus não vai falar do que Jó tinha e do que Jó era. Deus só vai dizer para Jó: se levanta, bota aí e cinge os teus ombros, que eu vou perguntar e tu vai me responder. Aonde tu estava quando eu fiz isso? Aonde tu estava quando eu fiz aquilo? Deus não está atrás de crentes mimimi, que queiram que Deus pense no modo dele pensar. Deus está atrás de homens e mulheres que digam: eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não alcanço, mas ele alcança. Eu não compreendo agora, mas eu sei o fim que Deus tem para mim. Alguém consegue adorar? Ei!
Senhor. Os cultos e mensagens e pregações humanistas, a filosofia humanista está desconstruindo internamente a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé não é no que eu sinto, a verdadeira fé é naquilo que eu acredito. Mas a própria sociedade pós-moderna está vivendo uma síndrome comportamental perigosa, que está levando a sociedade a ser uma sociedade extremamente doente mentalmente. Porque hoje é pós-verdade. A verdade ontem, hoje não pode ser ela. Pode ser mentira, porque não é mais a ciência. Não é mais o 2 mais 2 é 4. É o que eu sinto. E o que eu sinto é que determina. Você está dizendo que a ciência diz 2 mais 2 é 4. Mas eu sinto que é 5. Eu sinto que é 6. E esse comportamento dessa desorientação cognitiva está levando a uma desorientação espiritual. Que as pessoas querem sentir Deus para aquele que Deus está no culto. Mas a Bíblia nos diz que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que os olhos não viram, e que o ouvido não ouviu, e que não subiu, que não veio para sentimentos e emoções, mas é além. Viver para Deus é além do que eu sinto, viver para Deus é além do que eu estou dominando. Cadê os adoradores aqui? Aí a pergunta. Vou esperar você entrar para o culto. Vou esperar você entrar para o culto. Vou esperar. Está lá churabá comanda. Vou esperar. Deus não vai te explicar. Deus não vai me explicar. O Criador não é sujeito à criatura. Mas é no processo da vontade que a gente decide. Ou a nossa fé está no sentir, ou a nossa fé está no confiar. Eu não vejo, mas creio. Eu não domino, mas eu creio. Eu não explico, mas eu creio. Noemi, vem cá, Noemi. Noemi, tu tem 4 traumas. Tu tem a justificativa emocional da estrutura cognitiva para ser uma mulher depressiva e desistir de viver. Por quê? Eu fui obrigado a sair da minha terra, porque o povo estava em pecado e a nação estava sofrendo as consequências. Porque Ruth é contemporânea do livro de Juízes, e havia fome. E o meu marido não era espiritual, porque todo homem espiritual Deus está falando com alguém. As suas escolhas não estão na sua necessidade presente. As suas escolhas estão no seu propósito espiritual. Se eu posso estar no deserto passando fome, mas se Deus está me dizendo, eu estou contigo, é lá que eu tenho que ficar. Porque é melhor estar no deserto com Deus do que estar no palácio com os homens. Mas a Bíblia nos diz que o marido de Noemi tomou uma decisão. E a sua escolha não foi na promessa. A sua escolha não foi entender a vontade. A sua escolha foi impulsionada pela necessidade de sobreviver. E onde que ele escolhe? Posso continuar? Os irmãos estão aqui? Me deu um sinal. Ele vai para a terra de Moabe, terra de mistura, terra de secretismo, terra longe da promessa. E todo aquele que escolhe pela necessidade vai para Moabe. E quem vai para Moabe, a promessa morre. Mas a Bíblia nos diz que ele vai. E Noemi, como boa mulher crente de ciclo de oração, obedece o marido. E quantas mulheres de Deus sofrem consequências sem ser as suas escolhas? Quantas mulheres de Deus, ou quantos pais, ou quantos filhos sofrem porque alguém escolheu errado, mas ele tem que arcar. Mas se preocupe não, se Deus permitiu você sentir a consequência, é porque Deus sabe que você tem estrutura para vencer. Deus sabe que você pode superar. Quem está sentindo a presença de Jesus? Oh, glória! Ela perde porque saiu da parentela. Ela perde porque o marido morre. Ela perde 2 lutos nos filhos. Os filhos casam com mulheres ímpias, não crentes. Isso é uma dor terrível. Mas toda mulher de ciclo de oração, ela ora e evangeliza. Eu quero te levar a pensar. O que leva? Noemi não tem ontem, Noemi não tem hoje, Noemi não tem amanhã.
Por que Ruth quer estar com ela? E vamos ser sinceros, a gente só quer estar com alguém que quando alguém tem alguma coisa para oferecer. Mas alguma coisa em Noemi atraiu Ruth. E qual foi? Vem cá, Noemi, você quer casar com meu filho? Hein, Rutinha? Quero. Então deixa eu te explicar a minha herança. Qual é a sua herança, Noemi? É ouro, é prata? Não, minha filha. Eu faço parte de um povo que era escravo. Mas um Deus maravilhoso se manifestou. E esse Deus tirou os escravos do Egito, abriu o mar vermelho, mandou glória de dia e glória de noite. Esse Deus maravilhoso ninguém vê, mas Ele domina a história. Esse Deus maravilhoso é invisível, mas Ele abate Baruque, abateu os outros, porque Ele é Deus. Esse Deus maravilhoso transforma a água amarga de Mara em água doce. Esse Deus maravilhoso que ninguém vê, que ninguém controla, que ninguém leva para um lado e outro, é o Deus que levantou um povo para marchar e o mar se abrir. Quem ainda serve esse Deus aqui, deixa eu ouvir você. Quem ainda serve esse Deus? O Baloê Elohim, Amaesi, Abaô, Subidaria. Chegou para o culto? Chegou para o culto. E Rutinho ouvindo. Como é que é, Noemi? Tem um Deus que não tem imagem, tem um Deus que não é um ídolo, tem um Deus que não é carregado. Tem, e este Deus pega escravo e faz ser livre. Calma, ainda não terminei não. Esse homem, esse Deus levou esse povo a entrar em Canaã. Existia uma cidade chamada Jericó, os irmãos estão aí? Que há mais de 700 anos nenhuma espada, nem uma lança entrava. Uma pedra da muralha, dizem que era entre 4,5 e 5, ou 4,15 centímetros de largura, por 5,35 de altura, uma pedra. Mas olhe só, os espias entraram. Alguém pega a revelação, por favor. E esses espias olharam e se hospedaram. E alguém hospedou. E este alguém não era doutora, não era mulher do ciclo de oração, não era esposa de pastor. Quem era essa mulher? A texto diz que Raabe hospeda eles. E no outro dia eles perguntam: rapaz, que arrumação é essa? Por que tu está nos fazendo bem? Ela diz assim: calma, não se aveste não, se fosse lá no Ceará. Estamos ouvindo falar de um Deus que não se vê, de um Deus que não se controla, mas de um Deus que domina a história. Eu vou deixar alguém adorar, eu vou deixar. Esta é a minha percepção. O que tinha em Noemi, que mesmo perdendo atraía Ruth. Coloca essa frase. O que Noemi tinha, que mesmo perdendo atraía Ruth. Irmão, o crente pode passar a prova que for, a dor que for, os dilemas que for, mas enquanto ele tiver fé, ele adora o que não vê, ele se alegra no dia da tristeza, ele se levanta no dia da queda, porque ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que ouve, ele não vive pelo que sente, ele vive pelo que acredita. Aí eu vou gritar se eu estou na igreja Assembleia de Deus: e o justo viverá. O justo viverá. Aí o Espírito Santo me possui e manda perguntar a alguém: você está vivendo ou sobrevivendo? Porque sobreviver é viver pelo ontem e não viver o hoje e não esperar o amanhã. Os dias são novos, mas os dilemas são antigos. Porque tem coisa na minha e na tua vida que não adianta ninguém profetizar, pregar, se você não acreditar. Quem tem que superar é você. Tem que escolher se levantar é você. Ninguém escolhe o dia do luto. O luto tem que ser curtido. O luto tem que chorar. Tem que admitir que dói. Somos humanos. A Bíblia nos diz que o divino Deus, Jesus Cristo, chorou. Então faz parte da humanidade os dilemas e as dores. Não é pecado reconhecer os nossos medos e as nossas ansiedades. Agora, se tornar escravo deles é diferente. Aí eu vou gritar e ver se alguém acorda. No processo da vida, as dores são inevitáveis, mas é eu que escolho se elas serão a minha sepultura ou se serão um degrau do meu crescimento. O que tinha em Noemi que Ruth queria? Ouro não tinha, herança também não. Ei, Rutinha, sabe, irmão, Raabe? Sim, eu estou te ouvindo, Noemi. Sabe Raabe? Sei. Ela não era doutora, mas ela escolheu crer, mesmo sendo meretriz,
e prostituta, ela escolheu crer. E porque ela creu, Josué disse assim: vamos destruir a cidade. Estou sentindo Jesus. Vamos conquistar. Mas haverá salvação. Ah, irmão, se tu não reagir, acho que eu vou jogar algo em você. Haverá salvação para Raabe e a sua. Não, eu gosto da outra tradução que diz assim, NVI: para Raabe e a sua família. Receba a profecia. A sua fé alcança você e alcança a sua família. Eu acho que alguém não entendeu. Eu vou repetir: a sua fé alcança você e alcança a sua família. Eu vou deixar por 30 segundos você profetizar e abençoar a sua casa. Eu vou deixar você abençoar os seus filhos. Eu vou deixar você declarar a bênção de Deus para você crer ou não. Aleluia. O Senhor está na casa. Qual é a sua mensagem, pastor? Deixa eu sintetizá-la. Nós vamos atrair pessoas, não pelo que temos, mas pelo que somos na presença do Senhor. Porque pelo que você tem, sempre alguém vai ter mais do que você. Uma coisa que eu aprendi nas artes marciais, que você nunca queira ser o grande melhor, porque sempre tem um melhor do que você. Eu sou um bom médico, mas tem um melhor do que você. Eu sou um bom advogado, tem um melhor do que você. Sempre vai ter alguém. E se a gente vive pelo que tem, a gente sempre será escravo da opinião das pessoas, porque elas vão nos respeitar pelo que temos e não pelo que somos. E não se iluda. As pessoas usam as outras como um copo descartável. Quando você tiver utilidade, você vale alguma coisa. Mas Deus não é atraído pelo que eu tenho. Deus é atraído Jeremias, é terra queimada. Mas calma, eu sou especialista em transformar a terra queimada em grande santuário. E a Bíblia me diz, e a tua Bíblia diz, que quando Raabe aceita a fé, ela entra, irmãos, era motivo de você dar uns 2 glórias. A prostituta entra na genealogia tribal da tribo de Judá. Eita, ainda não entendeu? Porque você não sabe o que é graça. Graça é viver algo maravilhoso sem merecimento. Graça é ter o privilégio de algo que eu não mereço. Graça é saber que quando ninguém acredita, Deus investe em mim. Graça é entender que alguém disse que eu não tenho um jeito, mas ele vem cá, eu sou especialista. Graça, oh glória, é pegar uma prostituta e fazer profetiza. Graça é pegar esse neto de alcoólatra, filho de alcoólatra, e até os 17 anos alcoólatra me fazer pregador do evangelho. Graça é esse ex-seminarfabeto, Deus fazer viajar 19 países e doutores sentarem para me ouvir. Graça é alguém dizer que nada vai sair deste culto, mas de repente um dá glória ali, outro dá glória acolá, e Deus vai se manifestando graça. Graça. Aí eu já vou abrir outro parênteses. Não deposite em mim, nem no pastor, nem no pregador, nem no cantor, a responsabilidade de você sentir Deus e receber Deus. A forma que você apresenta seu culto é a forma que você vai sair deste culto. Não adianta virar para um lado. Se dormiu no culto, vai sair com sono no culto. Se deu mais atenção ao celular, é o celular que será seu culto. Mas se adorar o Deus vivo, se acreditar no Deus vivo, é esse que você vai receber nessa noite. Cadê os adoradores desse Deus aqui? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Ei! Aí eu creio, pastor Ataú, pastor Jean, que Ruth ouve de Noemi: quer casar com meu filho? Você tem que entender qual é o Deus do meu filho. E o Deus do meu filho é o Deus de Israel. Aí Ruth escuta tudo isso. Aí Noemi olha para ela e diz: eu poderia morrer aqui. Vem comigo, irmãos. Eu poderia desistir em Moabe. Moabe tem 4 sepulturas. As 3 do meu marido, dos meus 2 filhos e a herança que eu deixei para trás. Moabe é terra da ilusão do futuro. Moabe é sepultura de projetos. Moabe é perda de ontem. Mas uma coisa deixa eu lhe dizer, Ruth: não posso ficar aqui, não posso morrer aqui. Mas tu já está velha, Noemi, eu sei. Já está avançado em dias, eu sei. Mas Moabe não é meu lugar. Por quê? Eu faço parte de uma tribo. Eu faço parte de um povo. E faço parte de uma terra. Qual é o povo? O povo de Israel. Qual é a tribo? A tribo de Judá.
Qual é a cidade? Belém. Como assim? Lá na minha terra tem o Deus fiel, na minha terra tem a tribo do Messias, e na minha terra tem a casa de pão. Ei, se é para morrer, eu morro na terra da promessa. Se é para viver, eu vivo na terra da promessa. Acho que alguém vai entender o que eu estou dizendo aqui. Eu vou repetir até você sentir o que eu estou sentindo. Moabe não é seu lugar, Moabe não é o seu lugar, Moabe não é o seu lugar. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem é descendente de... Quero sua participação. Eu te sinto uma atmosfera profética. O povo goiano é educado, não vai se repetir muito isso não. Abre um sorriso, por gentileza. Tem uns irmãos aí que estão me dando medo. Que cara feia é essa, meu Deus do céu? Você mordeu um piqui, foi? Olhe para alguém que está do seu lado, com todo respeito, e diga: a promessa ainda está viva na sua vida. Diga: a promessa ainda está viva na sua vida. Porque o Deus que você serve não é morto. Não é você que está vivo para viver a promessa, não é isso. Não foi isso que Jó disse. Jó disse assim: com certeza o meu Redentor. Então quem é vivo de eternamente? Quem está vivo é Ele. Então o poder é dele, a majestade é dele, a glória é dele. Se Ele quiser mudar a história agora. Qual é a sua mensagem, pastor? Vou lhe dar o tema e vou falar em 15 minutos. Por que Noemi quer voltar? Porque não há Moabe nesse seu lugar. Vou olhar nos olhos de alguém e dizer: ei, esse quarto escuro, esse quadro depressivo, essa dor de decepção, esse abuso que você viveu, essas decepções que você tem, essa falência financeira que você viveu, não é seu lugar. Moabe não é seu lugar. Vou falar baixinho mais uma vez. Moabe não é seu lugar. Moabe não é seu lugar. Deus não te chamou para sobreviver. Deus te convidou a viver. O meu Redentor, o meu Redentor, o meu Redentor, o meu Redentor vive. Moabe não é para adorador. Moabe é para quem desistiu. E eu não desisto. E você? Eu não estou entendendo, mas não desisto. Eu não estou vendo, mas não desisto. Eu não estou sentindo, mas eu não desisto. Quem vai voltar para ajudar aqui? Deixa eu ouvir aqui. Quem vai voltar para ajudar aqui? Quem vai voltar a sonhar? Quem vai voltar a viver? Ei, Jeremias, deixa eu sintetizar. Escreve. Escreve o preço, escreve o endereço, porém, fecha com 7 selos. Ainda chama testemunhas. Se tiver 24, Jeremias, vai ser 24. Se tiver 12, a Bíblia é linda, vai ser 12. Estou voltando, fiquem aí, o que vocês vão fazer da vida? Aí, Rutinha, como é que é, mulher? Tu prega tudo isso, me apresenta tudo isso, e agora eu vou ficar com tudo isso aqui? Eita glória, um bom pentecostal já está se arrepiando. Aí, Ruth volta e diz: psiu. Você acha que eu sou abestada? Se fosse lá do meu Ceará, você é assim, né? Você acha que eu sou besta? Onde tu dormir, eu vou dormir. Onde tu pousar, e o teu povo, quer dizer, que o povo que era escravo hoje é livre? O povo que aceitou Raabe, não vai me aceitar? Não, o teu Deus... Quer dizer que o Deus de Israel derrubou Jericó, que o Deus de Israel libertou Israel. Eu vou ficar em Moabe? Eu quero é o Deus de Israel. Aí eu vou gritar, ver se alguém entende. É Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Quem tem esse Deus na vida, por gentileza, mude esse cenário agora e adore o Senhor nesta casa. Aleluia! Mas o resultado depende de um processo. Vou repetir. O resultado, entre o fruto e a semente, tem e nunca o fruto é gerado no mesmo dia da semente. A terra precisa ser arada, tratada, aleluia, colocada a semente e esperar a chuva vir.
e esperar brotar. Depois que brotar, vem a planta. Depois da planta, vem as estações. Depois das estações, aí vem o fruto. Entre a promessa, alguém ainda está aí? E o milagre, tem um. E o problema do imediatismo, da fé virtual, que as pessoas pensam que a vida é uma tela de celular. Que ele vê um vídeo de 1 minuto, já passa por outro. Desculpe, alguém te iludiu. A vida não é assim. A vida tem etapas, tem processos. E quem controla o tempo é aquele que sabe o dia certo de fazer o milagre nascer. Alguém está no culto? Faz assim com a mão, por favor. Deixa eu concluir. Lá vem Noemi. Pergunta e eu espero uma resposta. Quem já leu o livro de Ruth? Todos. E aí? Assim que Noemi chegou em Belém com Ruth, a história dela mudou? Teve milagre? Teve vitória? Não é porque você creu hoje que já amanhã chega. Você creu hoje, tem uma semente. E se a semente foi plantada na terra certa, você não vê ela crescer, você não vê ela germinar. Você só tem que esperar. E o mal do crente imediatista é que em 15 minutos de mensagem ele já quer com o coração aquecido. Milagre não é igual comida de micro-ondas. Quem é bom cozinheiro goiano, quem gosta de uma galinha caipira, pique eu detesto, mas tudo bem. Sabe que não é de uma vez. Precisa do... Entra Noemi na terra e vamos rasgar o verbo. Se iluda não, viu? São poucas pessoas que vão celebrar a sua vitória, mas serão muita gente que vai comentar das suas derrotas. Não entendi. Vamos rasgar o verbo. Nos grupos da igreja, no grupo dos amigos, se comenta mais sobre a vitória das pessoas ou sobre a vida das pessoas? Quando Noemi entra, as mulheres começam a olhar uma para a outra. Vixe, mulher, amiga, tu viu quem chegou? Quem? A Noemi. E aí? Ela saiu com um marido e 2 filhos. E está voltando com uma estrangeira. Aí ficou, menino. Aí Noemi, se não fosse judia, dizer que era cearense, bateu o pé, arretou. Ei, quer falar da minha vida mesmo? Quer falar da minha dor? Então toma aí, não me chame mais de Noemi não. Me chame de Mara. A minha alma está amarga. Tem que ter coragem para admitir onde está doendo. E eu tenho uma palavra para os ministros. Cuidado de somatizar demais e nunca admitir sua humanidade. Esse púlpito não nos coloca no terceiro céu e nem nos faz super-homens. Temos medo, temos ansiedade, o coração acelera. O mal é que nós temos mais concorrentes de ministério do que companheiros. Mas louvado seja Deus, muitos vão falar, mas poucos vão estar do lado. Alguém está entendendo? Mas quem está do lado não fala, ajuda. Quem está do lado, ajuda. Deus sempre levanta uma Ruth, que significa, Deus sempre vai levantar um companheiro no dia das nossas perdas. Deus sempre vai levantar alguém que a gente nem espera. Alguém está no culto? Deus sempre tem alguém. A Bíblia diz, e eu termino. Pode se aproximar ali, meu amor. É ali, que canta? Mainara, pode ir lá, gatinho. Eu ia cantar com você, mas eu desisti. Porque se eu cantar, eu vou desafinar, o povo vai desviar. Mas você pode cantar, fica à vontade. Você não pode dar liberdade a pregador, irmão. Dê dinheiro, mas não dê liberdade. Mas olhe bem, a gente sempre enaltece Ruth no cenário do seu livro. Mas eu quero ser uma apologética em 5 minutos de Noemi. Quem escolheu voltar a sonhar e a viver? Ruth ou Noemi? Quem tinha toda a possibilidade de desistir, mas quem escolheu voltar para a terra da promessa? Quantos de nós aqui perdemos, não entendemos
Está doendo. Mas mesmo assim, escolhemos levantar no outro dia e adorar a Deus no culto. Os irmãos estão aqui. Eu tenho um diácono chamado irmão Francisco, desse tamanho. Ele é meu consolo, aquele irmão. Alguém entendeu? Desse tamanho. Não prega, não canta. Tímido demais. Mas é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Se eu precisar dele pedir uma água 3 horas da manhã, ele vai lá em casa levar água. Um rapaz totalmente proativo. Ele tem 72 anos. É o obreiro mais ativo que eu tenho na igreja. Se é para fazer visita, está comigo. Se é para reunião, está comigo. É companheiro. Só me constrange porque ele me chama de pai. Ele perdeu a filha dele de 27 anos, 36 anos, com um câncer agressivo. Descobriu em janeiro. Se internou em julho do ano passado. E faleceu em janeiro. Eu fui enterrar com ele no sábado, que antecede a Santa Ceia. Olhei nos olhos dele e disse: meu filho, agora fica em casa, vai curtir seu luto, descanse por 15 dias. O culto era 18 da ceia. Quando eu cheguei 15 para as 18, quem estava na porta abrindo a porta? Eu digo: meu irmão, vai para casa. Ele olhou: não, pastor, a minha casa ainda é o céu. Mas você perdeu a sua filha? Não perdi, pastor. Ela aceitou Jesus lá no leito com o senhor. O senhor lembra? Lembro. Eu só me despedi. Ela está me esperando. E eu perguntei: por que você não quer ficar em casa? Eu digo: porque em casa eu vou lembrar tudo dela. Mas aqui na casa do Pai, eu vou lembrar tudo do Pai que me consolou nesse processo. Aí eu quis dar uma ordem como pastor. Disse: eu lhe amo, meu pastor, mas eu amo mais a presença do meu Deus. Amanhã eu choro, hoje é ceia. Eu celebro, porque Ele morreu por mim, ressuscitou por mim, para que eu venha ter vida. Alguém está sentindo a presença do Espírito do Senhor? Ei, Noemi, desiste, está doendo. Ei, Noemi, se entrega a essa dor, entra nesse quadro depressivo, não adianta mais sonhar, Noemi. Para, não tem jeito. E a Bíblia nos faz entender que ninguém foi lá profetizar, que ninguém foi lá visitar. Quem escolheu se levantar foi Noemi. E no outro dia, que mulher retada. Ela olha para Ruth e diz: Ruth, lembra que eu preguei do meu Deus? Sim. E na lei do meu Deus tem um mandamento da graça. Como assim, Noemi? Calma, menina, deixa eu te explicar. Lá está escrito a lei da redenção, da misericórdia. Que lei é essa? Que quando tivesse colheita na terra, os judeus iam colher, mas só podia colher os frutos de cima. E quando tivessem colhendo, os frutos que caíssem embaixo, não podia mexer, porque era das viúvas, dos órfãos e dos... Como assim? Ei, no meu Deus, Rutinha, tu não precisa plantar para colher. Como assim? Levanta, filha, vai colher os frutos, porque você é estrangeira, sou. Você é viúva, então vai lá. O meu Deus garante o teu sustento. Eita, alguém está sentindo a presença de Jesus? E terminando, e Rutinha colhendo na graça. Aí de repente alguém chega na terra. Estou correndo. Conta os empregados, conta os servos e olha: oxe, quem é essa moça aí? Chama o empregado: quem é essa moça? O que ela está fazendo? Rapaz, o nome dela é Ruth. E desde que ela chegou aqui até agora ela não parou. Por quê? Porque quem sente a graça pode ter 50 anos de fé. O mesmo Deus que ele adora no primeiro ano, ele adora nos 50. Porque ele não perdeu o seu primeiro amor. Quem colhe na graça não precisa de pregador famoso e nem de festa. Quem colhe na graça, ele não está aqui para ser avivado por causa de um pregador. Ele está aqui porque o Deus da graça invadiu a sua vida. Tem dois comigo aqui? Eita, colhe, Ruth. Mas o problema é que tem gente que quer colher em cima. E tem que entender que no processo tem que aprender a colher embaixo. Não entendi, pastor? Explico melhor.
Como é que você vai ser alguém para colher em cima, se você não é grato quando está colhendo embaixo? Como é que eu vou alcançar uma igreja de 200 membros se eu não sou feliz quando eu tenho 10? Alguém está me ouvindo? Como é que eu posso ter um carro de 200 mil se eu não sou grato no meu carro de 10 mil? Quer coisas grandes? Celebre as pequenas. Quer coisas grandes? Seja grato nas pequenas. Alguém está me ouvindo? Se você ainda não tem a vida que você deseja, então comece a celebrar a vida possível que Deus te deu. Quando Deus achar graça em você nas pequenas, Ele vai te dar graça nas grandes coisas. Quem recebe essa profecia, já fecha a Bíblia. A Bíblia diz, e eu acabo, que o Ruth colhe, e alguém pergunta, qual é o nome dela? É Ruth. Quem? Esta é aquela que acreditou no Deus de Noemi? É. Ninguém mexa com ela. E tudo que ela colher, dê em dobro. E na hora de se alimentar, eu não quero ela fora, eu quero ela dentro. Não entendi. Deus é recíproco com aquele que acredita. Posso perder no começo, posso perder na metade, mas no futuro, em Deus, a gente nunca perde. Eu vou repetir até os pentecostais voltar de novo para o culto. Oh glória, é eu o Senhor que sei o pensamento sobre vós, não pensamentos de mal, mas pensamentos de paz, para vos dar um futuro apropriado. Um futuro de um crente que crê não será sepultura, será a eternidade na presença do Senhor. Só quem tem promessa se coloca em pé. Cadê os adoradores aqui? Ei! Aí volta a Rutinha, pastor Ataú, pastor Jean, lotada de fruto. Aí Noemi olha para ela, menina, o que é isso? Aí Rutinha, minha filha, o Deus dessa terra é diferente. Tinha um homem na terra que, quando soube da minha fé, me deu tudo em dobro e me fez sentar na mesa. Aí Noemi, experiência na lei de Deus, disse o seguinte: me conte o nome do homem. Boaz. Qual o nome do homem? Minha filha, esse é parente próximo do meu marido. Ele se enquadra a lei da graça na lei, que é o parente remidor, que quando um judeu não puder pagar o que tem, ele tem que trabalhar por 6 anos e esperar o ano sabático. Se não tiver um ano sabático, tem que esperar o 50º ano. Mas se nem tem ano sabático e nem 50º, tem o melhor. O que? O parente mais próximo. O que é o parente mais próximo? Aquele que tem e tem o poder de fazer. Ou seja, o judeu chega para o parente e diz: paga a minha dívida, vou pagar. Qual é a sua dívida? Escreve no papiro. Alguém pegou? Escreve o dia, escreve a dívida, escreve o valor que vai pago, e aí fecha o rolo e coloca 7 selos. Eita glória! É Noemi, vem cá minha filha, não se vista igual uma prostituta, viu Ruth? Não se vista igual uma que dá para qualquer um, não. Eu quero você santa, eu quero você noiva, eu quero você limpa, eu quero você no Instagram limpa, eu quero você limpa no Facebook, eu quero você limpa no WhatsApp. Vai lá minha filha, se veste igual a noiva e chega nos pés dele. Se deita, como eu estou sentindo Jesus aqui. E quando ele acordar, você vai olhar para ele e vai dizer: resgata, me dê redenção, pague o preço que eu não posso ser pago. Resumindo, ele chama os anciões, 24 ou 12, escreve, resgata todos os valores do primeiro marido de Noemi, dos 2 filhos, paga o preço, casa com Ruth e dá a ela um filho. Quando ela pega o filho, ela vem e entrega para Noemi. Noemi, hoje nasceu um redentor, hoje nasceu alguém que pode pagar o preço, hoje tem um resgatador. Eita glória! E ele é restaurador da tua alma. Que ele quer dizer, hoje ele te dá um novo sentido para viver. Ninguém está aí? Alguém entendeu? Eu, João, estava no céu. Tinha 24 anciões, 4 seres viventes, um trono glorioso, e nesse trono tinha alguém segurando um rolo, que estava escrito, por dentro e por fora,
e selado com 7 selos. E eu, João, chorava, porque nem anjo, nem arcanjo, nem 12 tribos do Velho Testamento, nem a igreja do Novo Testamento, um dos apóstolos, pode pagar o preço. Mas de repente alguém disse: pare de chorar, pare de lamentar, porque levanta os olhos e vê o cordeiro que foi morto e reviveu, a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Ela abandonou, ele é digno de tomar o livro. E aí eu vou gritar, ver se alguém consegue entender mais um pouco. Eu sei que o meu, ele morreu por 3 dias, mas ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele vive. Então a promessa da minha vida e na tua é tempo de restauração. Quem acredita nessa redenção, feche os seus olhos, levante suas mãos e adore o Senhor. O teu Redentor vive. Canta, minha filha. O Espírito está te convidando a celebrar o teu Redentor. Abandone essa alma. Da lavagaça. Sim. Está ouvindo a letra, irmão? É uma canção bíblica. Há milagre na casa. Espírito Santo. Adolescentes cheios do Espírito. Essa geração não está perdida, não.
Ainda tem adorador que vive. Olhe bem para mim. Adoração não tem nada a ver com idade, com tempo, nem temperamento. Adoração tem que ver com reconhecimento de quem Ele é no culto. Ele é o Senhor do culto. Ele é o centro do culto. Ele é a razão do seu culto. Mas eu necessito orar. Eu não lhe conheço, meu irmão, mas o Espírito do Senhor lhe trouxe este culto. Não era para estar neste culto, Ele lhe trouxe este culto. Havia outra agenda. E o Senhor te diz: entrega as tuas batalhas ao Senhor. Porque quando tudo está bem, todo mundo é amigo. Mas no dia da guerra só vai estar quem realmente é guerreiro. Eu não lhe conheço, mas Jesus está lhe renovando agora. Aí lá eu sinto o Senhor na casa. Haverá milagre, haverá culto de ação de graça na sua casa. O Deus que restaurou a história de Noemi é o Deus que vai restaurar a história da sua família. O Deus que restaurou a história de Noemi é o Deus que vai restaurar a história dos seus filhos, diz o Senhor. Abra suas mãos. O telão está ligado, meu filho? Coloque Mateus capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Qual seria o tema dessa mensagem, pastor? A promessa da restauração familiar. Vamos lá. Os irmãos conseguem ler, por gentileza? 1, 2, 3. Segura aí. Isso, de novo. Versículo 6. E Jessé, e o rei, cuja mãe. Coloca o versículo 16. 16. E Jacó, Boaz abraçou Ruth, porque alguém abraçou Raabe. A graça que abraçou Raabe gerou Boaz. Boaz abraça Ruth, porque a graça que o abraçou Ruth. E de Ruth nasceu Jessé. Jessé gerou. E há uma promessa messiânica. Passou geração. E disse lá: e um menino nasceu, Noemi. E esse menino será teu resgatador e teu restaurador. Aí se você não der um glória, eu vou te convidar a voltar para a escola bíblica dominical. E está lá: e um menino se nasceu. E o nome dele será... Quem for que nasceu em Belém de Judá, para que você hoje tenha o privilégio de dizer: restauração no meu lar. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Olhe nos meus olhos para receber a profecia. Cristo nasceu para a salvação de muitos, sim ou não? E os muitos, a sua família faz parte. A graça que alcançou Raabe, a graça que alcançou Ruth, a graça que alcançou Davi, que veio a genealogia de Jessé e a genealogia de Davi. Hoje nós não somos mais. Por que a Bíblia nos chama de irmãos? Eu só posso ser irmão de alguém pelo laço sanguíneo. O meu sangue é diferente do seu, mas o sangue de Cristo é igual para todos. Ainda não entendeu? Para de chorar, João. O cordeiro morreu sim, mas reviveu. Aí alguém que gosta de Bíblia vai reagir. E pelo seu sangue foi cantado um novo hino no céu. E este hino é: bendito seja o Cordeiro de Deus
que foi morto e reviveu, mas com seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e nações. Quem crê que há redenção de Deus para a sua família, deixa eu orar por você. Abra suas mãos. Rapaz, voou o tempo, né, moço? 1 hora. Misericórdia. Acho que eu estou com dom de língua. Posso orar por vocês? Vou passar para o pastor. Feche seus olhos. Eu quero que agora você alcance na sua imaginação alguém do meu, dos seus familiares, que precisa desta restauração. Ou especificamente você, que precisa do socorro de Deus agora. Pai, no nome de Jesus, quando essa canção foi cantada e essa oração for concluída, eu peço ao Senhor que o Senhor escute a minha voz agora. Ora, irmão, comece a declarar essa restauração para quem você ama. Pai, eu quero unificar a minha fé e a minha oração junto com o pastor Ataú, pastor Jean, unificar a nossa fé com os obreiros desse púlpito e unificar a nossa fé com os teus filhos que estão com as mãos abertas, entregando seus familiares a ti agora. Então, na unção do teu Espírito, ó Deus, em 1 minuto eu te suplico agora, libera desta unção, e aonde tiver um adorador que crê dessa redenção para sua casa, se ele já é batizado com teu Espírito, toma ele em variedade de línguas estranhas. Se não é batizado, que ele seja batizado agora. Quem ama a sua família, comece a clamar. Quem ama seu lar, comece a clamar. Em um nome de Jesus, haja restauração de Deus para você e sua casa. Quem crê, adore o Senhor onde você está aí. Aleluia. Você sente a glória dele aí? Cadê seu cartãozinho? Vamos aproveitar o momento. A batalha pela casa, pela família. Pega o seu cartãozinho aí. É a sua família, é a minha família, é a nossa casa que está em jogo. É por eles que nós estamos aqui orando constantemente. E há uma unção de Deus, há uma glória de Deus derramada sobre esse lugar, né? A palavra foi ministrada, mas você vai clamar por um nome que está aí, uma situação. E nós cremos que assim como Deus tem curado muitas pessoas aqui, nesta noite não vai ser diferente. Você ainda crê que esse Deus que nós tivemos, Ele ainda faz milagres? Aleluia, eu sinto a glória de Deus nessa noite sobre este lugar. Esses dias nós tivemos 2 testemunhos de cura de câncer aqui. E esse mesmo Deus, Ele está presente nesta noite. Ore pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, pela mente, para que Deus guarde a mente deles, para que Deus guarde a integridade física deles. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te adoramos nesta noite, porque nós sabemos que o Senhor está neste lugar. Além da convicção, nós sentimos também a presença do Senhor. A igreja apresenta, Senhor, os pedidos de oração pelo lar, pela casa, pela família. Pedimos ao Senhor para que o Senhor entre com providência nesta noite. Visita cada família representada aqui, cada família dessa cidade, desse estado, desta nação. Guarda os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes. Cubra a mente deles com o teu sangue, aonde eles forem, contra toda a ideologia maligna que tem se levantado. Guarda a integridade física das nossas crianças. Livra, Senhor, os lares. Traga cura àqueles que estão enfermos, que têm alguma enfermidade, que esta noite o Senhor possa entrar com providência, trazendo cura. E assim nós oramos, ó Pai, apresentando cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. E a campanha continua, né? E já finalizando, hoje é aniversário da irmã Keila, né, irmã Keila? Deus abençoe, parabéns. Irmã Keila Queiroz, né? Também ontem foi aniversário da Larissa, né, Larissa? Foi ontem, né? Larissa, esposa do Dr. Wander, parabéns, Deus abençoe. Tem mais algum aniversariante? Talvez hoje, nós não conseguimos anotar aqui. Ou amanhã nós temos culto aqui à noite. Se tiver, você vai receber a oração final, né?
Mas Deus abençoe. Mais algum aviso, presidente? Pode encerrar? Deus abençoe, pastor Antônio Márcio. É sempre uma alegria receber o senhor aqui, tá? Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Vai cantar aqui nessas congregações tudo. Olha aí. Glória a Deus. Maravilha. Vai estar em boas mãos. Nós vamos cuidar dela aqui, né? Deus abençoe. Doutor Wander, faça aqui essa oração final. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graças por esta oportunidade de ter estado na tua casa. Mais uma vez, Senhor, rendendo adoração, mais uma vez recebendo do Senhor a parte do Espírito Santo para mover os nossos corações. Impregna, Senhor, esse sentimento, essa fé no nosso Redentor. Impregna, Senhor, em nossos corações. Encrusta, Senhor, em nossas mentes o sentimento e o desejo, Senhor, ainda que nós não tenhamos, Senhor, de forma tangível, de forma palpável, Senhor, mas pela fé, nós cremos que o nosso Redentor vive e em breve se levantará, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe, está terminado. Vá em paz.